Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu nunca sei. E eu acho que isso vai. Eu sempre ficava pensando, poxa, o que eu posso criar de bordão pro podcast? Só que eu tava vendo os outros episódios, todos eles eu começo com bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Eu acho que esse aí vai acabar sendo bordão. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Não sei a hora que você está ouvindo. Mas qualquer um dos três eu acredito que possa se alinhar ao momento que você está agora. Bom, galera, eu sei, eu sempre digo que agora eu vou começar a gravar. Então eu decidi o seguinte, eu decidi que a partir de hoje eu não vou mais dar nenhuma expectativa para vocês sobre quando sair o próximo. Porque eu coloco uma data, ou eu coloco um plano, tipo, vou gravar toda semana. E aí eu não gravo uma semana, aí na outra eu já tô desanimado porque eu não gravei na outra passada. E já me desanima mais e quando eu vejo eu já não tô gravando há 2 meses. E aí é complicado. Então eu vou ficar agora sem promessas. E vou gravar sempre que me der na telha ou que eu tiver uma ideia. Eu só vou fazer a regrazinha dos 5. Contar até 5 e vai. Não vou ficar mais me planejando tudo. Porque senão eu me ferro. E aí eu não posto mais nada aqui. E daqui a pouco vocês estão sumindo aí. Se é que tem alguém aí ainda. Que eu não sei. O pessoal tá... Enfim, se você tá ouvindo, eu agradeço bastante. Significa que você ainda acompanha esse podcast, você ainda escuta de alguma forma e ainda deposita algum tipo de esperança na gente aqui. E, bom, se você estiver ouvindo, por a plataforma que você estiver ouvindo, vá lá, procure o botão seguir ou se inscrever. Se inscreva e siga a gente aí para os próximos, que eu não sei a data que irá sair, mas vai sair. Você poder assistir. Se você estiver no Spotify, tem lá, se inscrever-se. Inscreva-se, por favor, ajuda bastante. Porque aí eu me animo em fazer. Quando eu vejo, pô, agora você tem tantos inscritos, caramba, aumentou, mais uma pessoa pela qual eu tenho um compromisso para poder gravar conteúdo. E isso já me ajuda aí, entendeu? Mas, enfim, esse podcast demorou, mas tem um lado bom. É o primeiro que eu estudei. Não é bem estudar, de ler artigos e pesquisar, mas é o primeiro que eu realmente procurei uma pauta e eu não vou só apertar e começar a falar besteira. Tem uma pauta aqui, talvez eu possa falar besteira, óbvio, mas vai ser uma besteira pautificada. Eu não sei se existe essa palavra pautificada, mas enfim, vai ser o besteiras com pautas. Esse é interessante. Bom, esses dias eu tava vendo a vida em si, lendo algumas coisas sobre filosofia, que eu gosto bastante. E eu tava percebendo que alguém perguntou, em um desses vídeos do YouTube que eu tava vendo, tinha uma pergunta assim, sobre o que fazer quando não se encontra mais sentido na vida? E por que nós não encontramos mais sentido na vida? Bom, primeiro eu vou dizer que eu estou passando por um momento igual, idêntico. Que eu tive um começo de depressão, fui na psicóloga, até hoje eu vou. Por questão disso também, eu também não consegui ver muito sentido na vida e tudo. E aí, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu apego e tudo, que me ajuda bastante. Tipo, 80% de toda a fundamentação que eu tenho hoje para me manter de pé, para levantar, tudo isso, é questão de aquilo que eu acredito, de verdade. E fora isso, 20% foi a filosofia que deu aquele suportezinho a mais para dizer, olha, não é só o sentimental, mas o racional também você tem que organizar. E a filosofia me ajudou também. E hoje eu queria trazer mais essa questão filosófica sobre o sentido da vida, porque eu acredito que tem muita gente que não conheça, ou se conhece, não parou para pensar ainda, e é bom saber. Primeiro, por que hoje todos nós precisamos de um sentido na vida? Por que não encontramos esse sentido da vida?
Bom, tem uma pesquisa que diz que hoje que as pessoas entre 18 e 35 anos hoje são as pessoas que mais se suicidam no mundo. Essa é a faixa etária. E aí, quando você pega e estuda, você vai perceber que nós temos um problema sério. Por quê? Porque quando nós buscamos ver ao nosso redor, o mundo que está ao nosso redor, você pegar seu celular, você vai ver pessoas ricas, milionárias, com 19, 20, 21 anos, cheios de dinheiro, carro, mulheres, e você diz, mas por que eu não consigo? Você se compara e percebe que para você não está funcionando, mas para aquela pessoa tá incrível, aquela pessoa consegue ser daquela forma. E eu com 25, com 26, com 30, tô aqui ferrado, sem nada. E aí você desliga o celular e você diz, não, beleza, não quero mais ver isso é coisa virtual, pessoas aleatórias. Aí você vai pra calçada, senta com seus avós e começa a conversar. E aí seus avós começam a dizer que com 30 anos já ganhavam o suficiente para conseguir manter uma família com 5, 6 filhos. Aí você diz, peraí, tem algum problema. A galera de hoje está ganhando milhões com 19. Meu avô e minha avó com 30 já tinham uma família com 5 filhos, já tinha responsabilidade. E eu tô aqui com 25, morando com eles dois e nem sou milionário e nem consigo manter uma família. O que tá fazendo da minha vida? O que eu tô me tornando? Será que eu sou um completo inútil? Será que eu vou morrer sem nenhum sentido? Será que eu sou uma ameba? Será que eu nasci num mundo onde todo mundo consegue fazer alguma coisa e eu nada? Eu sou só uma escória da sociedade. E aí você entra numa espiral de, meu Deus, quem eu sou? O que eu posso ser? O que eu me tornei? O que eu vou me tornar? Será que eu não tenho a capacidade cognitiva de estudar para uma prova e passar? Será que eu sou um idiota? E aí você começa a ver o seu mundo passar dia após dia e nada muda. E você diz, você cria um plano. Você diz, não, peraí, hoje eu tenho 25, mas quando eu tiver 27 eu quero estar concursado, quero ter, sei lá, uma namorada, ou se eu tiver uma namorada hoje eu quero estar casado, sei lá, eu quero ter uma família, quero ter um concurso, quero ter alguma coisa. Você cria planos para quando você tiver 27. E aí você passa um dia, não muda muita coisa, outro dia nada. Quando você percebe, é seu aniversário de 27 anos, você diz, caramba, é hoje, eu tenho 27, minha vida tá igualzinho quando eu tinha 25 e disse que ia mudar. Por que não mudou? E você começa a se desesperar e percebe que a vida não tem sentido. Quando você percebe, tem uns pensamentos meio estranhos, tipo, esse mundo não é pra você, você nasceu no lugar errado, é bom você sumir. E é esse pensamento de é bom você sumir que tá fazendo as taxas de suicídio entre 18 e 35 anos estourarem. Pessoas que olham para as redes sociais e não se encontram, olham para mundo real e não se encontram e pensam o que aconteceu com a minha vida, quem eu sou e quem eu estou me tornando. É complicado. É muito complicado. Porque o ser humano desde o começo ele sempre teve que ter um sentido para a vida. A gente sempre busca alguma coisa pra gente ter o controle, pra gente saber que eu preciso ser alguma coisa, eu preciso ter alguma importância, eu preciso ter alguma função na sociedade. Eu tenho que ter alguma coisa. Não é possível que eu viva essa vida medíocre, sem nada, sem ser ninguém. E aí, quando a gente traz isso para a filosofia sobre o sentido da vida, eu quero apresentar hoje 3 linhas de raciocínio que são, para mim, são as 3 principais. E para mim eu tenho um carinho muito especial pela última, porque ela é a que eu me enquadro mais. Mas nós vamos perceber que todas elas têm um sentido, uma argumentação muito boa. Você pode decidir seguir alguma das 3, se você não quiser. Você estuda uma 4ª ou 5ª, que sempre existe. Existem várias. Você encontrar que mais se adequa a você e você tenta entender. Mas a primeira de todas, e eu acho que é a mais clássica, é o essencialismo. O que seria o essencialismo? O essencialismo é uma fonte filosófica que foi começada
a ser defendida por Platão e Aristóteles. O essencialismo, como seu próprio nome diz, vem de uma ideia de que todos nós temos uma essência. Mas espera aí, não é uma essência... nasci... Não, você nasce com uma essência. É tipo quando... Exemplo, imagina um miojo de carne. Quando ele sai da fábrica, que estão lá fabricando ele, pegam a massa do miojo, colocam dentro do pacote, pegam o tempero sabor carne, colocam dentro do pacote, olham para aquele pacote e escrevem no pacote: miojo sabor carne. Plau, pronto, aquele miojo é sabor carne. Não tem como mudar aquilo. Não tem como o cara comprar o miojo sabor carne, botar na prateleira do mercado e dizer: olha, miojo sabor frango. Não, todo mundo vai olhar e dizer: isso aqui é sabor carne. Tá bom, tá ali. E você compra aquele miojo sabor carne acreditando que dentro vai ter um tempero sabor carne. Você compra com a esperança de que é aquilo e acabou. Isso é o que o essencialismo defendia, que todos nós, assim como o miojo sabor carne, todos nós nascemos com uma essência de fábrica e não tem como mudar, não tem como você transformar o miojo sabor carne em miojo sabor frango depois que ele sai da fábrica. Mesma coisa somos nós, não tem como você mudar a sua essência depois que você nasce. E de alguma forma o universo, o mundo ou Deus, como você queira colocar, dá um sentido, uma essência para a sua vida, e é aquilo. E você pode mudar várias coisas na sua vida: sua forma de perceber o mundo, sua forma de viver, sua forma de agir, de falar, de pensar, mas a sua essência sempre vai ser aquilo. Então o essencialismo pregava que, exemplo, se você nasce com a essência de cantar, você pode passar o que você passar na sua vida, você sempre vai ser o cantor. Você pode fazer outra coisa, você pode ser gari, mas a sua essência, se você entrasse para o ramo do canto, você faria aquilo com excelência e amor, porque você nasceu para ser cantor. Você pode tentar ser gari, mas você vai ser um gari triste, porque você queria cantar. Entendeu? Então o essencialismo vai pregar que todos nós temos um carimbo, todos nós temos uma etiqueta quando nascemos com aquilo que somos bons. E isso frustrou muita gente, porque muita gente que cria no essencialismo começou a pensar: ué, então qual é o meu? E procurava qual era a sua essência, e muita gente não encontrava e não via. Uma das pessoas que procurou e não encontrou foi um carinha chamado Nietzsche, que o essencialismo tomou conta até o final do século XIX. Mas Nietzsche, um cara meio estranho das ideias, um filósofo, criou uma ideia diferente. Ele disse: não, esse negócio de essencialismo é mentira. Na verdade, eu vim aqui mostrar para vocês o niilismo. E o que seria o niilismo? Niilismo seria: não existe essência, não existe sentido para a vida. Você nasce sem sentido nenhum e você morre sem sentido nenhum. Para o Nietzsche, tentar procurar algum sentido na vida é perca de tempo. Porque se você tem hoje 15 anos, você acha que não tem sentido para a vida, você não encontrou a sua essência, você ficar até os 30, 40 procurando esse sentido, você está perdendo a sua vida. Na verdade, a melhor coisa que você tem que fazer é viver a vida doida. Viva a vida loucamente. Viva a vida a seus belos prazeres. E não se importe com nada, porque no final, mesmo que você encontre um sentido, você acha que encontrou: meu negócio é cantar. Beleza, aí você canta, grava CD, grava tudo. As pessoas amam a sua música, mas você se esforça, você se desgasta emocionalmente, fisicamente para cantar e fazer shows. Quando você morrer, cara, todas aquelas pessoas que você deixou como fãs, aquilo ali vai virar pó, porque você vai virar pó quando você morre, e nada daquilo vai fazer sentido. Você viveu toda a sua vida tentando agradar as pessoas com base no a sua essência, que você achou que encontrou, mas aí morreu. E depois que morremos, o que fica? Nada.
Aquelas pessoas que amavam a sua música vão amar um outro cara agora que também canta, talvez melhor do que você, com músicas melhores que as suas. E você só viveu uma vida para agradar fãs que, quando você morrer, se tornaram fãs de outra personalidade, outro cantor. Então, pro Nietzsche, é perca de tempo passar a vida procurando uma essência, um sentido para a vida, porque a vida não tem sentido. E para ele define uma coisa como super-homem, não super-homem da DC, pelo amor de Deus, não creiam que é o super-homem da DC. Não é o cara da Kryptonita, o rival do Batman. Não. Super-homem pro Nietzsche é um cara que está acima da busca do sentido da vida. É o cara que conseguiu compreender que a vida não tem sentido. E por não ter sentido, a melhor coisa que ele faz é viver a vida dele da forma que ele quiser. Dane-se os outros. Minha vida é essa. Eu vou buscar ser feliz como eu quero. A minha felicidade é o que? É dormir com várias mulheres? Vá dormir. Minha felicidade é a bebida? Vá beber. Segundo Nietzsche, você não tem que se importar. Você tem que viver a vida, porque a vida não tem um sentido. O sentido da vida é viver. Esse, pro Nietzsche, é isso. Agora vocês podem estar ouvindo um zumbido ou alguma coisa. É porque estão trabalhando aqui e aí vai ficar esse zumbido aí. Eu peço perdão, mas vamos continuar aqui porque eu quero terminar esse podcast ainda para poder gravar, para poder postar. E vocês dizem, nossa, ele voltou a postar. Então, pro Nietzsche é isso. Nós temos até agora o essencialismo, de que você nasce com uma etiqueta que diz o que é você e esse é seu propósito. E nós temos o Nietzsche aqui, que é dizendo que não tem propósito nenhum e que não vale a pena viver buscando um propósito. Beleza, Anderson, e agora? Qual dos dois eu sigo? Bom, você pode escolher seguir algum dos dois, mas pra mim eu não seguiria nenhum dos dois. Eu acho mais sentido em um cara que vai vir depois do Nietzsche, depois do Platão, um cara chamado Jean-Paul Sartre, que ele vai criar um negócio chamado existencialismo. O que é o existencialismo? Sartre vai começar a escrever e ele vai dizer assim, Nietzsche e Platão, vocês são o 8 ou 80. A vida não é nascer com um propósito especificado de nascença, de fábrica, com uma etiqueta dizendo que você é. E a vida também não é esse vazio todo, Nietzsche, né? Essa depressão toda que tu vive achando que a vida é um mar de escuridão. Não, a vida não é nada disso. Sartre vai dizer, a vida ela tem uma essência, sim. Porém, a vida ela é diferente. Você vai descobrir o seu sentido da vida depois que você nasce, mas não porque ele já nasceu com você. Não, nós nascemos primeiro e depois o sentido da vida é moldado a nós. Exemplo, quando você nasce, a sua vida vai te moldar. Se você vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que uma personalidade como o Silvio Santos, ele tem uma oratória muito boa, uma persuasão muito boa, meio que o ramo da vida dele é vender. O cara é um vendedor exímio. Mas para o Platão, o Silvio Santos, antes de nascer, ele já tinha aquela etiqueta de vendedor. Ele já nasceu com aquelas características pré-moldadas nele. Pro Nietzsche, isso é mentira. Ele não tem característica nenhuma. Isso aí é porque ele se dedicou muito e repetiu muito uma coisa e se tornou aquilo ali. Mas não é o sentido da vida dele, não é vender. Na verdade, a vida não tem sentido pro Nietzsche. Por Sartre, é diferente. Por Sartre, o Silvio Santos não nasceu com o mesmo sentido. Porém, como a vida... Ele nasceu humilde, pobre, o Silvio Santos, e teve que vender caneta no meio da rua. E para vender caneta você tem que saber falar, você tem que convencer as pessoas de comprar suas canetas. Aquilo foi moldando o Silvio Santos para ele se tornar um bom vendedor. E em algum momento da vida o Silvio Santos percebeu que vender era o ramo dele. E ele buscou aprimorar aquilo. E ele se tornou o que ele é hoje, porque ele aprimorou uma coisa que ele desenvolveu durante a vida, de uma forma automática. Mesmo, e então, essa é a ideia do Sartre.
que o nosso sentido da vida vem pela existência e não pela essência. Nascemos primeiro e depois o sentido da vida vem, entendeu? Então você não tem que ficar triste porque você não é igual o fulano que tem 20 anos e é milionário, ou o ciclano que quando tinha 30 cuidava de uma família de 5 pessoas com a renda de 3 salários. Não. Você tem que buscar o teu sentido para a vida, cara. Você tem que buscar o que você é bom, o que você gosta de fazer, e procure e desenvolva. Porque o Sartre, uma coisa interessante do Sartre que ele acreditava era que se você não desenvolve o seu sentido para a vida, nada vai acontecer, você vai ficar na mesma. Tem uma frase muito boa que é assim, que se o seu hoje não é bom, o seu amanhã também não vai ser. Porque não adianta você criar uma expectativa de quando você tiver 27, você vai ter um concurso, vai ter uma família e tudo, mas hoje você não fez nada para quando você tiver 27 aquilo acontecer. Se a gente só cria metas, expectativas e não faz nada o hoje, não adianta. Se o nosso hoje não é feliz, o nosso amanhã também não vai ser. É uma ilusão a gente hoje estar todo infeliz na cama, triste, vendo as outras pessoas sendo felizes e pensar, poxa, um dia eu vou ser feliz. Não. Quer ser feliz? Torne o seu hoje feliz. E amanhã torne o seu amanhã feliz. Torne o seu dia, cada dia feliz. E aí quando você perceber, sua vida vai ser feliz. Agora se você tá triste hoje, esperando ser feliz amanhã ou depois de amanhã, pode ter certeza, não vai acontecer não. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez ontem, não vai. O real sentido de sermos felizes, de buscarmos a felicidade, de sermos interessantes e de buscarmos um sentido para a vida é não estarmos parados. É descobrirmos coisas que gostamos e aperfeiçoá-las durante o tempo. E isso vai nos tornar felizes, vai nos tornar dignos de um sentido para a vida. E é isso que eu queria dizer hoje. Que o Sartre também vai trazer um negócio muito interessante, que é sobre o absurdo. Que ele vai dizer que absurdo é procurar por respostas em um mundo onde isso não existe. O Sartre ele vai dizer que o maior absurdo da vida é a gente achar que o mundo já é tudo pré-moldado, como o Platão e Aristóteles acreditavam, e achar que tem pessoas que são os oráculos do conhecimento. E essas pessoas têm as respostas para todas as nossas questões. Porque quando a gente é criança, a gente crê que os nossos pais, os adultos em si, eles são pessoas super inteligentes que têm a resposta para tudo. E aí quando a gente cresce, se desenvolve, principalmente agora com a internet, a gente descobre que não tem certeza de nada. Porque você tem o Ministério da Saúde dizendo se vacine, e aí ao mesmo tempo vem alguém dizendo, olha, as vacinas estão trazendo doença. Você tem a NASA dizendo que a Terra é redonda e alguém dizendo que a Terra é plana. E você diz, ué, peraí, tudo é questionado? Sim, meu amigo. Você vai ter que aprender que no mundo tudo é questão de questionamento. E tudo é incerteza em cima de certeza. Ah, mas tem fundamentos científicos. Mas a ciência é isso. É refutar coisas que já foram cientificamente refutadas. Entendeu? A vida é isso. Não tem muito sentido. Não tem muito o que procurar. E aí, quando você percebe... Aí você diz, então a vida é triste, a vida é um mundo de tristeza, porque se ninguém sabe de nada, então é complicado. Mas o Sartre, ele vai trazer um ponto positivo de todo mundo ser igual e ninguém ter resposta de nada, porque significa que você não deve nada a ninguém. Ora, se todo mundo é igual a você e não tem também certeza de nada, por que você vai tentar viver uma vida tentando agradar as outras pessoas? Não tem porquê, cara, porque ninguém sabe nada. Então é melhor você focar só em ser sua felicidade, em buscar o seu sentido e ser feliz. Então quer dizer que eu tenho que me tornar o Coringa do Batman, fazer o que me der na telha, matar todo mundo? Não. O Sartre vai deixar claro também de que, apesar de você tentar viver a sua vida, você não pode fugir das consequências delas. Então, se você quiser viver uma vida loucamente, sem sentido, que nem o Nietzsche diz, lembre-se que tem consequências.
E esse é um dos pontos que ele consegue refutar o Nietzsche. Que ele diz assim, Nietzsche, mas o super-homem que você prega, que não crê que não tem sentido, a vida não tem sentido e pode viver na mais alta liberdade, esse cara, em algum momento as consequências vão bater na porta dele. Sei lá, se ele viver só bebendo porque ele acha que a bebida traz felicidade, em algum momento esse cara vai pegar uma cirrose muito doida e vai morrer. O cara que acha que o prazer é só sexo, 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 em algum momento ele vai pegar uma DST e vai se lascar também. O cara que pensa que a vida é só se relacionar com outras pessoas e depois dar um pé na bunda delas, esse cara um dia vai se ver sozinho, sem ninguém pra cuidar. Então o Sartre ele vai dar essa argumentação muito boa para refutar o Nietzsche. E ele vai trazer essa resposta. Ele diz, se você tá triste e acha que a vida não tem sentido, viva autenticamente. Viva da forma que você quer. Minha família diz que eu tenho que fazer direito. Cara, você gosta? Não, o que é que você gosta de fazer? Eu sei lá, eu acho que eu gosto de cantar. Viva autenticamente. Vai viver a sua vida cantando. Mas eu não sou muito bom. Então tente se aperfeiçoar e viva a sua vida. Só não tenta atrapalhar a vida dos outros. Cada um viva o seu limite e as suas vidas, porque os nossos direitos vão até onde começa o direito do outro. E eu acho que é isso. E uma vida entre essencialismo, niilismo e existencialismo, acredite que tem um sentido para a vida. E a vida é isso, cara. Não vivo tentando agradar as outras pessoas, tentando se comparar a milionários de 20 e poucos anos, ou a pessoas malucas que estão aí com 30 anos e dizendo que quando tinha 20 tinha 5 filhos. Cara, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua vida. Procure as coisas que te façam feliz e seja feliz. Faça o hoje feliz. Não espere que o amanhã fique feliz. Acorde um dia feliz. Não faça isso. E é isso, galera. Por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi meio mais assim, filosófico. Eu estudei. Na verdade, eu vi uns 2 vídeos no YouTube. Mas enfim, foi alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí se você gostou em algum lugar. Manda mensagem pra gente aí na nossa enquete, no nosso lugar de mandar mensagem. E é isso, falou, tamo junto. Gostei muito de vocês, desse papo de hoje. Nosso podcast está sempre aí, pensamentos de um jovem nerd maluco e agora meio filosófico. E pode ser que venham outras coisas por aí. Pessoal, falou, até a próxima e tchau.